Olá, gente, como é que vocês estão? Vamos lá, vamos continuar falando um pouco mais sobre os nossos assuntos aqui, né? Que a gente está constantemente postando, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é relativamente simples, mas as empresas dificilmente se atentam para isso, que é o pensamento sistêmico. O que que é isso, né? Nada mais é do que uma forma de você analisar a empresa como um todo. É uma maneira de você entender que tudo dentro da empresa tem relação. Sempre quando você tomar uma decisão dentro da empresa, e aí não importa o tipo de empresa, não importa o tamanho, nada, não importa absolutamente nada, nem o departamento, essa decisão sua vai ter uma sequência, ela vai ter consequências, correto? Isso que é o pensamento sistêmico. Então, você tem que entender que tudo dentro da sua empresa está relacionado uma coisa com a outra. Se você faz uma alteração no departamento, pode ocorrer consequências em outros. Então a gente tem que entender que a nossa empresa ela está conectada, não conectada pela internet, não é isso, mas ela está conectada entre os seus processos, entre os seus departamentos, está conectada entre as pessoas, tudo está conectado. Então eu jamais posso negligenciar uma decisão que foi tomada, porque essa decisão ela pode impactar significativamente todo o meu trabalho, ok? Então, isso é o que é o pensamento sistêmico. É uma maneira de você olhar a empresa como um todo, sem esquecer nada, porque muitas vezes é no detalhe que faz a diferença, tá certo? Só que às vezes, obviamente, isso não funciona como a gente gostaria que funcionasse. Entender o funcionamento da empresa como um todo não é assim tão complexo, né? Principalmente para os gestores. Pode ser que o pessoal da parte de baixo, sem desmerecer, lógico, mas da parte de baixo da empresa, tenha um pouco mais de dificuldade de compreender esses interrelacionamentos. No entanto, a parte da gestão, diretores, e, enfim, eles têm uma condição melhor de compreender essas relações. Mas, às vezes, isso tem dificuldades de ser resolvido, né? Então, assim, o que pode acontecer? Quais são os fatores que podem influenciar no pensamento sistêmico que pode dificultar a empresa de ganhar com isso, né? Bom, primeiro, que isso é um aspecto cultural. Nem todas as empresas têm esse hábito de pensar sistemicamente a empresa. Então, se a empresa for uma empresa um pouco mais tradicional, se for uma empresa que já vem de longas datas, pode ser que ela já venha acostumada a não se preocupar com isso. Isso também não é nenhum problema, né, gente? É evidente, né? Não é porque ela não tem um pensamento sistêmico que ela não vai conseguir evoluir. Não é isso. Mas, se ela tivesse essa condição, pode ser que ela conseguisse resolver coisas que outrora não conseguiriam, ok? Mas não é nada assim catastrófico para a empresa, tá certo? Então, a primeira coisa é a questão cultural. As empresas mais novas, elas têm um ritmo diferente. Elas têm, normalmente, algumas pessoas que já estão num momento do mundo já mais atualizado. Então, a tendência é que nas empresas mais novas, essa questão do pensamento sistêmico já seja mais uma realidade, ok? Mas nada que não possa também ser desenvolvido. O pensamento sistêmico não é uma coisa que ou você tem ou você não tem. Jamais. Você pode aprender a ter um pensamento sistêmico. Você pode desenvolver essa habilidade em você e nos seus liderados. Não tem problema nenhum, né? Não é porque eu trabalho na base da empresa que eu não possa ter a, a ideia do pensamento sistêmico desenvolvida. É óbvio que quanto mais pessoas tiverem
essa condição de pensamento sistêmico, melhor, ok? Isso é bom para a empresa como um todo, tá certo? Outro fator que pode complicar um pouco essa ideia do pensamento sistêmico é a questão do imediatismo. As pessoas são imediatistas, os gestores são imediatistas. Isso é uma característica nossa, atual, em virtude da condição do mundo, né? O mundo hoje está acelerado, o mundo hoje muda muito rápido. Então, as pessoas também aprenderam a mudar muito rápido, aprenderam a querer as coisas tudo em cima da hora, sem pensar um pouco, sem planejar. Isso pode ser complicado para o desenvolvimento do pensamento sistêmico, tá certo? Pensa aí na tua empresa, né? Como é que tá? Será que vocês é, são tão acelerados que vocês não podem parar um pouquinho e olhar isso de uma maneira global para entender esses interrelacionamentos, não só dentro da empresa, mas como também os interrelacionamentos que acontecem fora da empresa, que são tão importantes quanto, tá certo? Então pensa nisso, tá? É, Um outro fator que a gente pode citar aqui seria a falta de visão, né? Simplesmente isso. Puxa, eu desconheço totalmente isso, eu não faço ideia do que isso possa contribuir para a minha empresa, eu não tenho noção da minha empresa daqui a 1, 2, 5 anos. Então, isso é uma falta de visão, uma falta de parar para avaliar a empresa, ok? A gente já falou aqui nos vídeos sobre planejamento estratégico. Então, se você não lembra dessa aula, volta lá, deve ter essa aula ali. Deve não, essa aula existe, ela está aqui. Então, dá uma olhadinha para ver se isso não complementa esse seu raciocínio, né? E, obviamente, que muitas pessoas têm medo de mudanças, né, gente? Quando a gente pensa de forma sistêmica, a gente vai ver coisas que a gente talvez não tinha visto antes. E aí, o que acontece? A gente vai precisar mexer nisso, né? Então, muitas pessoas, muitas empresas têm medo da mudança. Eles querem que as coisas continuem como estão. Tá bom, deixa quieto, não vamos mudar, não. E isso não adianta muito, né? Porque quando a gente pensa de forma sistêmica, a gente está avaliando tudo. E se eu estou avaliando tudo, é possível que eu queira fazer alguns ajustes, né? Isso tem a ver um pouquinho com o conteúdo que nós vamos ver ainda, que é a reengenharia, né? A gente vai gravar essa aula, fiquem espertos aí, e aí a gente consegue complementar essas duas coisas, tá? Então, o medo da mudança é uma coisa que atrapalha bastante, não só o pensamento sistêmico, como as mudanças na empresa de uma maneira bastante geral, tá certo? Então, assim, quando a gente fala em pensamento sistêmico, a gente tem que entender algumas coisas, como por exemplo, né? Se eu pensar assim, hoje o funcionário errou. Tudo bem, pessoas erram até aí, tudo bem, isso não é nenhum problema para as organizações. Mas veja, de repente essa pessoa, ela costuma fazer um erro recorrente. Então, puxa, será que é a pessoa ou será que é o processo que está errado? Veja, é uma outra maneira de pensar. A ideia de pensamento sistêmico é justamente isso, é de você olhar a coisa com outros olhos, entender os processos de maneira diferente, né? Muitas vezes nós vamos chegar à conclusão de que o problema não está na pessoa, não é a pessoa que ela erra porque ela quer errar ou porque ela desconhece o processo. Não, ela está errando porque o processo está errado. Percebe? Então, isso é uma maneira de a gente pensar a empresa como um todo, né? Quando eu falo assim, não, eu deixo que eu cuido do que é meu. Veja, é uma questão de individualismo. As empresas hoje elas não trabalham mais com essa questão do individualismo. Eu sei que tem muita coisa que a gente tem que fazer sozinho, mas o individualismo é outro. O individualismo é você não aceitar que outras pessoas te ajudem. Isso aí já fica mais difícil de trabalhar. O individualismo é quando você não quer trabalhar com mais ninguém, né? E aí a gente sabe que tem momentos que isso não é possível.
A gente tem que trabalhar com outras pessoas, porque muitas vezes ou o trabalho é mais complexo, ou porque a carga de trabalho é muito grande, ou porque é uma exigência mesmo, pouco importa, né? Então, essa é a ideia, gente, do pensamento sistêmico, né? Ao invés do trabalho do indivíduo, nós temos que pensar no trabalho da equipe, né? Ao invés de a gente apontar o dedo para alguém e dizer quem cometeu esse erro, nós temos que parar e pensar por que que esse erro aconteceu, tá certo? Eu sei que muitas vezes não, as pessoas erram, como a gente já falou. Eu sei que o erro foi cometido pela pessoa, mas ao invés de ficar criticando a pessoa, vamos pensar no erro. Como é que a gente faz para que esse erro não aconteça mais? Perceba que isso é uma mudança de visão, uma mudança de pensamento, né? Foi por isso que nós falamos ali em cima. E as pessoas têm medo de mudanças. Então, fazer essas mudanças é tornar a sua empresa melhor, mais rápida, mais dinâmica, eficiente e vai por aí afora. Tá certo? Conseguiu entender o que é pensamento sistêmico? Se você não entendeu ainda exatamente, você pode voltar ao vídeo e escutar de novo. Ou então, faz uma pergunta para mim lá nos comentários. Deixa o seu joinha lá, né? Indica para a gente, indica para os colegas, né? Esse canal que a gente está fazendo aí, esse trabalho que a gente está fazendo. Tá certo? Eu vou voltar com mais conteúdo. Legal? Então fique esperto aí. Até mais.